Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, se inscrever no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? Jogo aberto, Renata Fã, junto com o Ronaldão, Duda Sena e Cicinho, comentando tudo sobre o Flamengo, né? Vai falar sobre a escalação de hoje, que o Flamengo vai enfrentar o Chelsea, como é que o Felipe Luiz vai montar esse time e também como é que o Chelsea vai ir para esse jogo. Vamos ver o que a imprensa falou aí, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Queremos saber tudo de Flamengo e Chelsea. Que jogo é esse? O Botafogo colocou um calor nessa Copa do Mundo de Clubes, mostrou as credenciais sul-americanas e agora o Flamengo vai ter uma responsabilidade de fazer bonito, hein, Thiago? Pra você, bom dia. Tô vendo que já tem concentração de flamenguistas por aí. Bom dia pra você, Renata, Edu, Cicinho, Ronaldo, todo mundo tá acompanhando o jogo aberto. Já na frente aqui do Lincoln Financial Field, estádio na Filadélfia, palco desse jogo, palco também do atual campeão do NFL, né, do Philadelphia Eagles, aqui com a torcida do Flamengo já chegando, já concentrada. Falta mais ou menos quase 4 horas para o jogo, mas os flamenguistas estão acreditando sim. É o jogo, na teoria, mais difícil desta primeira fase, né? Depois da vitória na estreia por 2-0 contra o Esperance da Tunísia. O Chelsea, que também venceu o Los Angeles. E eu tô aqui com o pessoal que chegou cedo, vai ter concentração, chega mais aqui perto. Ontem o Botafogo ganhou, surpreendeu, ganhou do PSG. A maior variedade de louças e metais. Isso deixa vocês acreditarem ainda mais que é possível uma vitória? Bom dia. Bom dia a todo mundo. 100% pro Flamengo, nada é impossível. Todo mundo veio de muito longe para acompanhar esse jogo e a gente vai carregar essa vitória. A gente vai levar essa vitória para casa. Foi pro espaço, mas a gente espera que seja só um sinal. Que o Flamengo hoje possa estar presente, concentrado, muito pronto para jogar contra o Chelsea. Que, aliás, eu ouvi uma conversa, o Chelsea pode poupar jogadores. Será que depois de ontem, PSG e Botafogo, vai acontecer isso? Flamengo e a preparação aqui. O jogo mais esperado pelos rubro-negros acontece hoje. O Flamengo encara o Chelsea pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, novamente na Filadélfia. Nós vamos disputar o jogo com um clube da absoluta elite do futebol mundial, na qual é um privilégio para nós poder participar desse tipo de encontro e, com certeza, acreditamos que vamos ter possibilidades. Um bom resultado diante do time inglês é importante para avançar em primeiro do grupo D e evitar um provável confronto contra o Bayern de Munique nas oitavas de final. Então, simplesmente saber que é um jogo de sacrifício, que não sempre vamos ter a bola e quando não tivermos a bola que vamos ter que correr. Isso meus jogadores sabem. Depois de vencer o Esperance da Tunísia na estreia por 2-0, o técnico Felipe Luiz pode fazer mudanças entre os titulares. Alexandro deve voltar na lateral esquerda na vaga de Ayrton Lucas. No ataque, Bruno Henrique pode entrar no lugar de Pedro, para o time ter mais mobilidade. Com isso, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Plata. O volante Jorginho, que jogou no Chelsea entre 2018 e 2023, estreou no Fla na partida anterior e teve boa atuação após ser contratado junto ao Arsenal. Ele é um dos destaques do time para o duelo com os europeus. O retrospecto do Flamengo contra equipes da Inglaterra na história é equilibrado. Entre jogos oficiais e amistosos, até agora são 10 encontros, com 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. O Chelsea venceu o Los Angeles na estreia também por 2-0, com gols de Pedro Neto e Enzo Fernandes. O técnico Enzo Maresca fez elogios ao time carioca. They are very good team. They play nice football. It's nice to watch them. Eles são um time muito bom, jogam um futebol legal e é legal assisti-los. Eles têm muitos jogadores de qualidade. O técnico é um ex-atleta, jogou muitos anos na Europa e eu o conheço. O motivo da grande invencibilidade que sustentam e de estarem realizando um bom trabalho no Brasil, quando você os observa, é que fazem parte de uma equipe muito boa, muito bem organizada, como qualquer outra brasileira. Cheia de jogadores de alto nível e técnicos. Teremos que estar no nosso melhor para vencer o jogo. Por causa do desgaste físico e o calor, a equipe de Londres pode ter alterações entre os 11. A provável formação é Robert Sanches,
Reece James, Adar Bioio, Cowell e Cucurella. Enzo Fernandes, Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer e Madueke e Nicolas Jackson. Infelizmente para nós, os times brasileiros estão mais acostumados com esse tipo de temperatura, mas não importa. Temos que tentar dar o nosso melhor e tentar vencer a partida. Parece que agora só o Chelsea vai jogar no calor e a gente está acostumado. Não, a gente também sofre, só que quando a gente fala no Brasil que vai estar quente, é desculpa, né? Por exemplo, jogamos o Carioca com 38 graus, jogo ruim, não vale. Aqui vale, aqui tá quente, então por isso que eles não performam. Então é importante que a gente entenda que o calor para os dois times influencia bastante e não tem desculpas. Os dois vão fazer de tudo para poder vencer, porque estar nessa competição aqui, realmente, cada dia que passa, a gente vê o privilegiado que somos. A expectativa da FIFA é de estádio cheio, com mais de 50 mil torcedores no Lincoln Financial Field, em um dos jogos com o maior número de ingressos vendidos neste Mundial dos Estados Unidos. Aonde eu fui até hoje na minha vida, depois que eu me tornei jogador do Flamengo e agora treinador do Flamengo, eu sempre encontrei torcedores do Flamengo ao redor do mundo. E não ia ser diferente num momento como esse, que mais precisamos do nosso torcedor, que ele irá lotar esse estádio e nos dar essa força que precisamos para poder enfrentar um adversário gigantesco do tamanho do Chelsea. E agora, restabelecidos, voltamos aos Estados Unidos. O Thiago Leme está no meio da galera, da massa rubro-negra. Thiago, empolgação. Eu imagino que tem uma pressão, porque o Botafogo venceu e venceu o todo-poderoso PSG. Mas, por outro lado, até para sabermos qual é o nível, a força do Flamengo diante de um europeu, não é? Conta tudo por aí. E agora com uma concentração maior de flamenguista, Renato. Tem muito mais gente chegando, como o Filipe Luiz falou. E a expectativa é de casa cheia, mais de 50 mil ingressos vendidos. A gente estava falando, né, do Botafogo que ganhou ontem, você acreditando. Você acha que o desgaste físico dos europeus tem influenciado nesse final de temporada? Sim, com certeza. A gente está com menos partidas na temporada. O clima está prejudicando os caras. A gente está muito mais acostumado com o calor, né? Então, dá para acreditar, vamos buscar essa vitória e vamos levar essa vitória pra gente. Para finalizar a escalação, Bruno Henrique pode entrar no lugar do Pedro, tá de acordo? Eu tô de acordo. Acho que a gente precisa de mais velocidade, o Pedro tá um pouco travado ainda, a gente precisa de velocidade para fazer gol e assustar os caras. Pressão o tempo inteiro. Então tá aqui, Renato, a torcida do Flamengo confiante nesse jogo contra o Chelsea, uma vitória muito importante para evitar um provável confronto com o Bayern nas oitavas de final. A gente devolve para você com a festa da torcida do Flamengo. Flamengo! Nada de Chelsea! Boa, é isso aí, o torcedor tem que ser o primeiro a acreditar, o torcedor tem que ter fé no seu time e vai para os Estados Unidos, acompanha. O Thiago falou na matéria, um dos jogos mais vendidos, né, em termos de ingressos nos Estados Unidos. Então o Flamengo agora jogando contra o Chelsea. E eu acho bem bacana, ontem tivemos adrenalina, tivemos um confronto gigantesco, mostrando que o futebol brasileiro tem força, mesmo diante do melhor europeu. E agora é a vez do Flamengo seguir na mesma batida, Cicinha. Exatamente, Renata. E o Flamengo é o melhor time aqui que nós temos, né, no nosso país. Então, desperta toda essa expectativa em cima do Flamengo, até pelo elenco que tem. Você vê na escalação do Flamengo, são todos jogadores que têm condições plenas de jogar em qualquer time da Europa. Porque são jogadores a nível de Europa. Então vai ser um grande jogo. E essa responsabilidade do Flamengo aumentou sim com a vitória do Botafogo, porque a equipe a ser batida nesse Mundial era o PSG. O Chelsea é mais uma equipe europeia, sem tirar os méritos do Chelsea. Mas o Flamengo é melhor que o Chelsea, na minha opinião. Olha só aí, do Dracena. Pressão porque o Botafogo ganhou e o Flamengo também não pode ficar ali por baixo nesse duelo brasileiro, entre aspas. Mas, por outro lado, acho que o próprio Flamengo se sente em condições de lutar de igual para igual e até vencer o Chelsea. É claro que depois da vitória de ontem, né, como a gente falou, Renato, sente se impressionado. Mas, por outro lado, também, o Flamengo sente que pode ganhar. O Botafogo ontem mostrou que não tem aquela coisa do impossível. E o jogo de hoje para o Flamengo vai ser aquela coisa de atacar, de fazer o futebol que a gente é acostumado a ver o Flamengo, jogar com coragem, né, jogar com determinação, coisa que o Botafogo mostrou ontem, e competir.
competindo dentro do campo, ali é 11 contra 11. E aí sim vai do talento, vai das jogadas, vai da tática dos treinadores. E aí a gente torce muito para que o Flamengo possa vencer um jogo tão importante que é contra o Chelsea. O Chelsea ele ganha uma competição de terceira linha na Europa. E a gente sabe que não é nem de longe uma Champions, mas o Paris Saint-Germain é o campeão europeu com toda a pompa e circunstância, perde para o Botafogo. O que tem que fazer o Flamengo hoje, Ronaldo, principalmente para superar o Chelsea? Eu sei que tem rivalidade, né? Botafogo e Flamengo no Rio de Janeiro, mas a verdade é que você pode copiar do Botafogo. O que eles fizeram ontem foi, além de contra-atacar com jogadores rápidos, né? Para tentar espetar o time do PSG ontem, o Flamengo pode fazer a mesma coisa. Ter um grupo coeso. É que o Flamengo tem muitos jogadores que sabem tocar na bola, sabem lidar com a bola, sabem pifar o companheiro, sabem achar um companheiro, fazer triangulações. São jogadores mais habilidosos. Mas eu acho que nesse momento, quando você enfrenta uma equipe desse naipe, você também tem que ter força no conjunto, para você fechar o setor defensivo e saber espetar. Eu acho que tanto é que na cabeça dele, do Luiz, tá essa dúvida de você tirar o Pedro e colocar o Bruno, porque o Bruno é um cara que tem velocidade e sabe finalizar também. Então, se o Flamengo conseguir fechar as portas, né, desse time, consegue no contra-ataque fazer os gols. Olha, não tem facilidade para ninguém. O Fluminense... Deles também. Pedro, sobre o que o Alexandro e o Danilo falaram sobre o Flamengo manter sua forma de jogar, tentar ser dominante na partida, mesmo com o adversário forte contra o Chelsea. Jogadores, comissão técnica, têm batido nessa tecla. Mendes, eu acho que é muito um discurso de passar para o externo, que o Flamengo não vai ficar, sabe, com 2 blocos parados lá, muito baixos, esperando o Chelsea, sofrendo, só se defendendo. Acho que é uma tentativa de falar assim, sim, vamos jogar, vamos competir, vamos enfrentar, vamos tentar também ter a bola, vamos tentar também pressionar em algum momento. A gente sabe também que quem condiciona isso é a qualidade do adversário, não é só o Flamengo querendo fazer em campo o que ele gostaria. Então acho que o discurso tem muito disso. Não vamos nos intimidar, não vamos apenas ficar recuados, tentando entender o que o jogo nos oferece, por uma bola, sabe, por um escape. Acho que o Flamengo tentou passar um pouco isso. O Felipe fala isso, o Danilo fala isso, o Alexandro fala isso, outros jogadores já tinham falado isso ao longo da semana, até antes do Mundial, de não abrir mão da identidade. O Felipe fala em jeito Flamengo de jogar, então acho que é um pouco disso. Agora o que vai condicionar é a qualidade do adversário. Eu imagino um jogo aberto do ponto de vista de que vai ter momento de controle para os dois lados, um pouco mais aqui, um pouco mais acolá, depender de como vai estar o dia de cada um, porque isso também não dá para prever. Mas acho que é muito mais um discurso para explicar isso de não vamos ficar apenas nos defendendo, esperando algo acontecer. Então é isso, Abel. Então daqui a pouco tem Flamengo e Chelsea aqui no Lincoln Field. O Chelsea também com esse rodízio. A novidade pode ser o Liam Delap entre os titulares. Grande contratação do Chelsea, 30 milhões de libras. Estreou contra o LAFC, começou no banco, entrou em campo, deu assistência para gol. Pode estar entre os titulares na partida de hoje contra o Flamengo. Muita expectativa para esse jogo, Flamengo e Chelsea aqui no Lincoln Field, Abel. É verdade, e eu penso da mesma forma que o Pedro Ivo Almeida, quando a gente ouve o Danilo dizendo, olha, o Felipe Luiz ele tem uma forma ambiciosa de armar o time, de pensar no jogo. É óbvio que isso vai depender, essa ambição, professor Celso, depende também do que mostra, do que traz o adversário. Aí o Chelsea também vem com ambição. E aí? Tem que combinar com o Chelsea? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente vai ter um belo jogo, porque são 2 times que querem ficar com a bola. Não acredito que o Flamengo, por exemplo, vá repetir a estratégia do Abel, que a gente estava falando aqui. Então, se a gente está fora do ar, a gente posiciona. Primeira coisa é isso. A segunda é que as coisas não são totalmente excludentes, né, Abel? Você não precisa, por exemplo, abrir 100% da sua filosofia de jogo, mas algumas coisas você pode fazer. A gente já discutia aqui, eu acho que a primeira delas é tirar o Pedro do jogo de hoje, porque eu acho que ele está colaborando pouco. E é um jogo que precisa de atenção. Não é que o Flamengo vá só se defender, mas esse é, por exemplo, um ajuste que eu faria com o Bruno Henrique ali. Eu acho que o time fica mais atento, mais coeso, é um a mais para ajudar, porque vai precisar disso. É um grande adversário europeu. Eu sei que é um momento em que estamos empolgados, está todo mundo em alta. Em tese, o futebol não é assim. Em tese, o Flamengo teria mais condições de fazer frente ao Chelsea do que o Botafogo ao PSG. Mas já temos um resultado ali.
Então, eu acho que o clima é até benéfico para o Flamengo. Está um clima de si se puede, e o Flamengo nem precisaria disso. Eu acho que, tecnicamente, entre os clubes brasileiros, o Flamengo é hoje o que mais pode se condicionar a jogar próximo do que a gente chama do igual para igual com o europeu. Mas o igual para igual passa, antes de tudo, em não se expor. E não se expor demais. Eu acho que essa é a chave do jogo de hoje. Não pode dar os espaços que o Chelsea tanto gosta. O Chelsea trabalha sem a bola também, viu? O Chelsea conquistou grandes vitórias essa temporada sem a bola. Então, assim, é um time que também sabe trabalhar dessa forma. Fiz alguns jogos do Chelsea nessa temporada de Premier League e os vi com muita dificuldade quando ele precisava propor demais o jogo, quando ele precisava ter mais a bola, dentro das alterações ali que o Maresca pode fazer na equipe. Imagina o retorno do Enzo Fernandes como titular, ele pode de fato trocar o lado direito pelo Malo Gusto, a mudança que ele fez ali na segunda etapa. Se ele coloca um Cucu, por exemplo, ele pode descansar o Pedro Neto, que vem também, né, de Nations com Portugal. Um Cucu tem muita velocidade, então assim, se é um jogo em que o Flamengo tem a ideia, não sair da característica de ser agressivo com a posse, o Chelsea também sabe trabalhar sem ela. O Eugênio, esse tio do Cole Palmer, eu acho que ele é vascaíno, é fluminense. Você acha que ele é vizinho do Breiler? Oi? Você acha que ele é vizinho do Breiler? Pode ser o vizinho do Breiler, é vascaíno. Hino, tio Palmer é vascaíno. Ele pediu pro Palmer para ele fazer gol. Score against Flamengo. Please. O Brunegro, ele não é. O mundo é pequeno, né? Não é, mas no final das contas. E o Palmer tem um tio morando no Brasil. Diga, Mendel. O Mendel sabe, o Mendel sabe. Fala, Mendel. O Mendel que estava falando lá com o Cole Palmer. Fala aí, Mendel. Exatamente. Ele falou sobre esse tio dele, que mora há mais de 10 anos no Brasil, que pediu um gol dele contra o Flamengo. Eu até perguntei pra ele se o tio torce pra algum time. Ele falou, não. Mas pediu um gol contra o Flamengo. E um outro detalhe, o Andrei Santos, que é jogador brasileiro do Chelsea, jogador de seleção brasileira, jogou no Vasco, tem um carinho da torcida do Vasco e convocou a torcida do Vasco para torcer pelo Chelsea. Ele disse que o Chelsea é o Vasco no Mundial de Clubes, Pedro. Que isso? Também tem essa questão, né, dos rivais, todo mundo olhando de olho nessa partida. E o Andrei pedindo a torcida do Vasco pro Chelsea. Não necessariamente o tio do Palmer precisa ser Flamengo, porque tem uma coisa meio, ou a pessoa é Flamengo ou ela é anti-Flamengo, né? Então não necessariamente precisa ser Vasco, precisa ser Fluminense, precisa ser Botafogo. Muita gente hoje aqui torcendo para esse sucesso do Chelsea, porque você imagina os rivais. O segundo time brasileiro ganhando de um europeu. Se um time brasileiro já está incomodando uma turma aqui, você imagina um segundo time brasileiro ganhando dos europeus. Então esse time do Cole Palmer pode ser qualquer outra coisa que não o Flamengo, está naquela ala que quer ver o insucesso do Flamengo por aqui. Agora o Andrei não tem papo. O Andrei é o representante vascaíno, família e tudo mais, vai tentar dar uma carimbada, mas eu não sei se foi o Abel, não sei quem foi que falou, tá um ambiente, uma coisa meio que confiante, tentando não transparecer muito para não ser uma confiança contra o europeu, mas algo do tipo, se pode, né, que fala, acho que foi o Abel que falou isso. Sim, acho que tem muita gente aqui imaginando que o Flamengo pode aprontar essa segunda de um sul-americano contra o europeu, segundo dia seguido aqui no Mundial de Clubes. Sobre o Cole Palmer, Abel, também ele falou sobre o Estevão. Sobre o Estevão, que está chegando, né, para o Chelsea depois do Mundial, falou que tem conversado com o Estevão. O Estevão também fez comemoração ao estilo Cole Palmer, que ele assistiu aos vídeos do Estevão, gostou bastante, tem conversado com o garoto, mas aí como que ele tem conversado? Sabe como? Com a ajuda do Google Tradutor. Falou que usa o Google Tradutor para conversar com o Estevão, já está conversando com a jovem promessa, revelação do futebol brasileiro, que logo vai vestir a camisa do Chelsea. Eu ia falar que o Andrei Várias Santos... ferramentas hoje você tem para se comunicar, né? Fala, professor. Andrei Santos pediu a torcida do Vasco contra o Flamengo, mas acho que nem precisava. Né? Ou precisava? Não, o torcedor do Vasco já vai torcer contra o Flamengo. Isso é automático. Com ou sem o pedido. A gente tem uma tela com informações, números do Pedro, que inclusive foi citado pelo professor Celso Unzelt. O professor já trouxe aqui a análise, a opinião dele, que começaria com o Bruno Henrique hoje. Pedindo mais intensidade, né, professor? Por isso que você escolhe. Pro time, né? Pro time? Pensando no time. Será que o Pedro perdeu o embalo? Pedro pelo Flamengo nos primeiros e nos últimos jogos, após voltar de lesão. Nos primeiros 5 jogos, ele fez 4 gols e 1 assistência. Olha aí, ó. E nos últimos 10 jogos,
ele foi titular em 6 e fez só 1 gol e 2 assistências. Nos primeiros 5 ele tinha sido titular em 1. Curioso, né? Chama atenção esses números aí. Chama, Eugênio? Chama, né? Que ele voltou bem e depois caiu de produção, é isso? Basicamente deve ser. A leitura é essa. E ele volta normalmente entrando durante o jogo, depois quando ele começa a ser titular, o rendimento cai um pouco. Acho que é jogo a jogo, são circunstâncias. O Pedro tem sido muito cobrado pela intensidade, mas eu acho ainda que o Flamengo continua jogando de uma maneira que é desenhada para o Arrascaeta ser o definidor da equipe. O Pedro ou o Bruno Henrique, quem joga ali na frente, ele tem um papel muito de atrair marcação, de se deslocar, de pressionar a saída de bola, mas é um modelo que gira e cai para o Arrascaeta pisar a área numa condição melhor de finalização. Onde o Arrasca vem entrando, né? Inclusive no brasileiro. Não à toa, o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, já fez gol no Mundial de Clubes, nessa condição, ser o jogador que vem de trás. E aí, ele vindo de trás, ele tem a perfeita visão de qual é o posicionamento dos zagueiros, de quem saiu com o Pedro, de que espaço ele pode se posicionar para receber essa bola. Prováveis escalações, começando com o Flamengo. Flamengo de tanta gente. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. O Flamengo de João Nogueira, de Diogo Nogueira, de Ivo Meirelles, grande sambista. De Neguinho da Beija-Flor. Neguinho é Flamengo? Claro. Muito Flamengo. Eu confundi, não. Eu pensei, você falou Neguinho, eu já pensei no Paulinho da Viola, é Vasco. Esse é Vasco. Rossi, Wesley ou Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Jorginho, que estreia do Jorginho, já tá em casa. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Plata. O Pedro nem aparece ali como opção. O provável Chelsea. De tanta gente. De Felipe Luiz, de Oscar, que hoje está no São Paulo, não é? De Drogba e de tanta gente. Quer um trechinho do hino do Chelsea? Jorginho. Duvido. Esse é fácil. Duvido você cantar. Não precisa ser professor de inglês. Vai. Blue is the color, football is the game. E pronto. Aí, garoto. O resto eu não sei. Sanches, James, assim. Chalobah, Cowell e Cucurella. Com aquele cabelo maravilhoso. Caicedo, Enzo Fernandes, Pedro Neto, Cole Palmer, Madueke e Delap. Palpite artilheiro, solta a vinheta. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aí, né? O Flamengo vai com força máxima enfrentar aí o Chelsea, né? Ainda mais que ontem comprovou mais uma vez que o time sul-americano dá sim para enfrentar o europeu e vencer. E ontem o Botafogo venceu o atual campeão da Champions League, né? Não vou dizer que eles foram com o time titular, eles começaram com o time de reserva, né? Os reservas, depois colocou o time titular. E mesmo assim, o Botafogo conseguiu sair vitorioso nessa partida, né? Então, vamos dizer assim que o Flamengo, né, agora tem ainda mais expectativa de vencer esse jogo contra o Chelsea, visto que o PSG está numa prateleira acima, né? Então, o Flamengo, né, de Felipe Luiz, deixou bem claro que não vai jogar recuado, não vai jogar lá atrás, tomando pressão. Mas se for preciso, vai fazer isso também, porque no contra-ataque o Flamengo tem muita qualidade e dá para fazer vários gols sim. Então, eu acredito que esse campeonato mundial foi excelente, uma das melhores invenções, porque antigamente, quando o time brasileiro, sul-americano, ia enfrentar um europeu, era um jogo só. Então, os caras entravam já nervoso, né, ali preocupado, fim de temporada, e acabava, né, tudo isso pesando. Mas no campeonato mais longo, o time vai ganhando mais encorpando, né? Vai amadurecendo durante o campeonato, vai ganhando mais confiança, né? Ainda mais que vê outros times conseguindo vencer também. Então ele consegue, não, é time 11 contra 11, dá pra te vencer, né? Isso aconteceu com o Palmeiras, com o Fluminense, né? Agora com o Botafogo. Então é isso, o Flamengo tem tudo pra vencer esse jogo aí também. Deixe sua opinião aí, seu palpite aqui nos comentários. Agora valeu e até o próximo vídeo.